beleza? Vamos para mais uma aula de filosofia e agora vamos falar sobre Sócrates e, obviamente, também vou falar sobre os sofistas, porque não tem como falar de Sócrates sem falar dos sofistas e falar dos sofistas sem falar sobre Sócrates. Galera, aqui, olha aqui, então um exemplo. Esse aqui é um livro que foi escrito por Platão, chamado Apologia de Sócrates. Lembrando que eu vou falar muito sobre esse livro aqui hoje. Por que eu comecei a falar mostrando esse livro? Cara, o que nós sabemos sobre a vida e trajetória de Sócrates é com base no que seus discípulos escreveram, tá? Então, o Platão é o principal discípulo de Sócrates e ele escreveu vários diálogos de Sócrates e outros caras também escreveram vários diálogos, tá? Só que Platão é o cara mais famoso, é o seguidor, é aquele que andava com Sócrates, assim, o mais famoso de todos. E Sócrates não deixou nenhum livro escrito, Sócrates não deixou nenhum registro escrito. O que nós sabemos sobre Sócrates é com base no que seus discípulos escreveram sobre ele, tá bom? E os sofistas aparecem muito aqui nos diálogos de Platão, discutindo questões relativas à verdade, à moral, ao conhecimento, à ética, dentre outras temáticas. Então, nos diálogos de Platão, nós vimos várias conversas entre Sócrates e vários sofistas. E essas conversas eram pautadas em muitas críticas, eram conversas que eram bem acaloradas pelos debates e pelo confronto de ideias, tá bom? Então vamos lá. Sócrates é considerado o marco divisor de águas da história da filosofia antiga. Antes de Sócrates, depois de Sócrates, né? Certamente você já viu essa divisão. Antes de Sócrates, a galera falava muito sobre a natureza. A partir de Sócrates, fala muito sobre o próprio homem. Então, existem dois elementos fundamentais na filosofia socrática. O primeiro elemento, autoconhecimento, tá bom? Autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É você conhecer a si mesmo. Inclusive, essa frase era mais proferida por Sócrates ali entre os seus discípulos. Conheça-te a ti mesmo. Outro princípio importantíssimo é o reconhecimento da própria ignorância. Então, revisando, autoconhecimento e o reconhecimento da própria ignorância, eu vou chamar aqui de humildade, tá bom? Então, essa humildade intelectual. Reconhecer que nada sabe te coloca sempre à frente daquele que reconhece saber alguma coisa. Porque quando você reconhece nada saber, está sempre disposto e aberto a novas possibilidades em relação ao conhecimento. Então, Sócrates não deixou nada escrito. O que nós sabemos sobre Sócrates foi com base no que seus discípulos escreveram. Só sei que nada sei é uma das mais famosas frases atribuídas a Sócrates e tem a ver com o reconhecimento da própria ignorância à medida que eu vou reconhecer os meus limites e buscar sempre ampliar as minhas ideias. E o método filosófico de Sócrates, lembrando, gente, Sócrates produzia a sua filosofia, construía a sua filosofia dialogando com os jovens em Atenas, andando de uma rua para outra ali em Atenas discutindo ideias, tá? Então Sócrates estava em movimento, discutindo temas relativos à cidade e outras questões. O seu método se divide em dois momentos. Primeiro, questionamento. E o questionamento é para levar ao parto de ideias. Lembrando, a mãe de Sócrates era parteira, por isso está aqui, ó, o nome maiêutica, porque maiêutica significa isso, dar à luz. Então Sócrates se considerava um parturiente de ideias. Isso aí é a proposta filosófica de Sócrates. Questionar o indivíduo para que esse questionamento produza novas ideias. Então, eu, enquanto professor de filosofia, enquanto seguidor de Sócrates, tenho essa função. Fazer você parir novas ideias, ok? Então, essas novas ideias serão paridas a partir do questionamento. Então, questionar para gerar novas ideias. Sócrates exerceu uma grande influência entre os jovens e também incomodou muitas elites políticas da época. Por isso, Sócrates foi condenado à morte. Ele foi levado a julgamento e na sua condenação a galera acusou ele principalmente de corromper os jovens, né? Ser uma má influência para os jovens. Eu vou só dar uma colinha aqui que eu não lembro o nome dos caras, não. Anito, Meleto e Licão. Tem como lembrar? Anito, Meleto e Licão. Vocês não precisam lembrar desses caras não, é só curiosidade. Esses caras foram os principais acusadores de Sócrates. Eles falavam, olha, Sócrates é um cara que não respeita as tradições da nossa cultura e ainda influencia negativamente os jovens. Então Sócrates é levado a julgamento e no julgamento ele afirma, olha galera, o seguinte, eu não vou renunciar àquilo que eu acredito, eu não vou sair de Atenas
eu não vou abrir mão da filosofia e eu torço para que outras pessoas venham e façam isso, incomode vocês com o questionamento, com a reflexão, e eu não sei quem terá o melhor destino, eu que partirei para outra vida, ou vou morrer aqui, ou vocês aí que permanecerão vivos. Essa pergunta só pertence, a resposta para essa pergunta pertence aos deuses. A certeza que eu tenho é que a minha vida foi relevante porque foi uma vida pautada no questionamento. Sócrates não fez da filosofia um ofício. Ele não trabalhava com filosofia. Ele fez da filosofia um estilo de vida. Um estilo de vida pautado, centrado na ideia de que é preciso sempre estar refletindo, se autoconhecendo e sempre questionando aquilo que é apresentado como verdade, para assim, através deste exercício, você se desviar das falsas ideias e chegar a um conhecimento verdadeiro. Sócrates acreditava que a filosofia poderia ter esse potencial de levar você à verdade, apresentar a você o conhecimento verdadeiro e, além de tudo, te transformar moralmente e assim construir uma sociedade melhor. Essa era a visão de Sócrates. Ele foi acusado e condenado por, supostamente, corromper os jovens e por não respeitar as virtudes da tradição poética, porque o método de Sócrates não era um método assim que recorria a narrativas mágicas, aos deuses, aos semideuses. Não, como eu disse, era um método dialético, pautado no questionamento, no confronto de ideias. E isso levou ele a ir na contramão da proposta dos sofistas. Lembrando, sofistas é para designar um grupo de filósofos que na Grécia Antiga eles cobravam para ensinar. Era uma espécie de professores, viajavam por diversas localidades, instruíam jovens que queriam saber argumentar bem em público, saber discursar, e eles, os sofistas, já iam na contramão, iam em embate de Sócrates por isso, porque enquanto os sofistas viam a atividade filosófica como um trabalho, Sócrates via a atividade filosófica como um estilo de vida. Então aqui o cara não cobrava para ensinar e criticava esses. Inclusive, ele fala que os sofistas eram prostitutos do saber. Por quê, gente? Prostituição é quando você faz por dinheiro algo que deveria ser feito por amor. E os sofistas cobravam para ensinar filosofia. E filosofia é o quê? Philos mais sofia, amor ou amizade ao saber. Então, eu não estou aqui para falar nem que os sofistas eram vilões, nem que eles eram heróis. Também não é seu papel. Você tem que entender a crítica de Sócrates e entender também a relevância desse grupo na construção da filosofia na antiguidade, porque eles trouxeram questões relevantes para o debate. Por exemplo, eles afirmavam que não existe uma verdade absoluta, que tudo depende do ponto de vista. Olha aqui, ó, os dois principais sofistas. Protágoras, não confundir com Pitágoras, é Protágoras. E Górgias, os dois principais sofistas. Inclusive tem uma frase muito conhecida do Protágoras que é essa aqui, ó. Peraí, esqueci. Como é que é a mesma frase? Ah, sim. O homem é a medida de todas as coisas, das que são e das que não são. O homem é a medida de todas as coisas, ou seja, a filosofia dos sofistas está centrada no próprio homem, ok? Está centrada no indivíduo, no ser humano. E tudo depende do ponto de vista, portanto não existe uma verdade absoluta. Então, se você tem alguma dúvida sobre essas diferenças entre Sócrates e os sofistas, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça também de se inscrever no meu canal para ficar sempre recebendo novas notificações e novos vídeos. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Falou!